Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Felipe Torino aqui falando. Vamos começar mais no Estudo de Mercado. Como vocês sabem, né? Estou aqui com o Jader e a gente vai estar atualizando aí, né, Jader? Fala galerinha, muito boa noite para vocês, bem-vindos a mais um Estudo do Mercado. Já fica atento aí que hoje tem muita análise, muito estudo e o índice hoje foi uma mãe, né, Felipe? Papai, doce não, mel. Mel, vamos Ai, ai, ai. Muito embora. top. Vou atualizar tudo aqui, mostrar as oportunidades que aconteceram e aí na sequência, como vocês já sabem, estão acostumados, se preparem porque tem racional de trade. Fica até o final do vídeo porque o pau vai quebrar, viu? Teve trade também no dólar, viu? Teve trade no dólar, então eu vou estar atualizando para vocês aqui. Como teve mais trade aí no mini índice, eu vou deixar aqui para o finalzinho da minha parte para eu poder falar sobre isso, beleza? E você, o que é que tá achando aí? Nesse momento, o que é que você faz? Dá uma pausazinha no vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, envia para as pessoas que têm aí no teu ciclo de amizade, porque graças a Deus e, lógico, a nossa competência, profissionalismo e seriedade, a gente vem quebrando fronteiras e furando uma bolha que você não tem noção, meu irmão. Furando aquela bolha da análise gráfica, da análise técnica, tá? Logicamente, não estou criticando nada disso, porém, a nossa concepção que trabalha com SMC entende, sabe e perpetua aí uma, digamos assim, uma cultura que as pessoas foram culturalizadas para serem varejo, tá bom? Para ser essa linha, né? Então a gente aqui, a gente vem fazendo um trabalho aqui. É um trabalho de enxugar gelo, Jader? É, mas meu irmão, a gente acredita e sabe que de fato o potencial aí é grande do modelo de análise do institucional, modelo que a gente entende, onde tem aqueles movimentos de trap, né, stop hunt, aquele movimento de captura de liquidez, para a gente entrar no contrapé do goleiro mesmo. Que é um chute que a gente no meio do futebol, aí, quem sabe, entende que é praticamente indefensável, né? Então, vamos embora. Aqui no Ibov, galera, olha só que interessante. Vamos lá. Eu tinha deixado esse order block aí, é um ponto de resposta, tá, gente? Por que é um ponto de resposta? Porque ainda vai haver mitigação nessa região de desconto, acreditem. Até porque, senão já tinha perdido esse topo, que é bastante relevante aí para os próximos momentos. Então, o que acontece? Ele vem nesse order block, né, dar uma resposta, beleza. Então, já que ele chegou nesse ponto de order block, essa resposta que deu aqui, cara, que foi proporcionou em mais de 1.000 pontos, tanto na ida quanto na vinda, foi top de linha, né? Teve gente que comprou, operou comprado, né? A gente estava ao vivo aí com os alunos, falando aí, a gente tem todos os dias ao vivo aí, depois a gente vai entrar com mais detalhes, mas se você já quiser pegar aí o bonde andando já do jeito que já está rolando, tá? Link na descrição para você fazer parte da nossa família. Porém, a gente vem com novidade, né, Jada? Não vamos falar muito não, daqui a pouco dá uma pincelada aí, mas não conta o segredo, né? Aí vamos embora. Aí está top. Então a gente estava ao vivo com os alunos, teve trade que aconteceu, essa atualização do Ibov, existem algumas regiões, né, para ser preenchida, inclusive a gente vê um imbalance gigante aqui nesse ponto, ó. Tá vendo? Eu vou até deixar esse imbalance aqui, como eu não gosto de poluir muito, tá? Embora, galera, vocês pensem, mas tem muita poluição. Não, isso aqui é para estudo de caso mesmo, tá? Para poder vocês também terem uma referência de que a gente vem marcando há um tempo e que vem realmente dando certo, né? E aí a gente tem esse balance e terça order block da extremidade, tá certo? Mitigação ainda nessa região de desconto. A gente está no movimento aí que tende a se concretizar, tá? Ser finalizado lá embaixo. Ou aqui mesmo, né? Fechar esse imbalance ou esse order block e já dá uma resposta. Enfim, daqui a pouco eu vou para o mini índice, tá? Ou você volta o vídeo e volta para essa parte aí. No dólar, cara, olha só que interessante. O trade do dólar aconteceu exatamente nesse ponto, ó. A partir do momento que, olha só que top, cara. Inclusive, quase chegou ao alvo lá embaixo, né? Olha só, uma pelanquinha de nada, fiapo do cabelo do sapo, né? Mas de toda forma, a gente já sabia que ia cair. Ele abre o dólar, ele abre capturando ali o buy side e dando uma resposta exatamente na região de liquidez, que inclusive mandar um abraço para o nosso amigo Kaique. Kaique que já tinha visto esse order block, eu tinha pontuado aqui um breaker block, né, para uma possível venda já num outro pregão, mas ele abre já varrendo tudo e chegando aqui nesse order block que já está refinado o sinal, tá certo? Inclusive, né, galerinha, como vocês sabem, né, os alunos entendem, olha só, Jada, cara, que top, né? Naquele modelo, como a gente sabe, a gente passa para os alunos aí o conteúdo, cravou 50%, até mesmo a antecipação aqui, o risk entry, cara, caía como uma luva. Só que a gente estava ao vivo ali e a gente esperava, de fato, essa movimentação, que internamente ele muda o caráter, tá bom? Tá? Da subestrutura desse movimento, desse swing point. Nós temos uma mudança de caráter dessa região. E aí, eu acho que foi o Jeff, né? O Jefferson, que é Jefferson o nome dele?
pegou o trade também, ó, exatamente nesse ponto. Ele falou, né? A gente estava ao vivo ligeiramente, meu irmão. O bom do ao vivo é o seguinte, que você automaticamente você já vai validando seu trade ali. O que foi que ele viu a priori ali, ó? Olha só que top. Ele viu exatamente isso aqui, ó. Uma mudança de caráter, um alinhamento de fluxo de ordem, que é justamente essa movimentação aqui interna. Apesar de que aqui já tinha dado uma movimentação bem interessante, justamente por conta dessa mudança de caráter. Esse trade aqui também era plausível, né? Foi uma oportunidade de trade interessantíssima. Porém, ele induz um pouquinho, né? O dólar tem dessas coisas. Se vocês prestarem atenção, dentro desse range de negociação, aquele ponto ali ficava no 50%. Inclusive, eu tinha pontuado isso ao vivo. Eu falei, né? Pessoal, tá no 50%, vamos deixar ele induzir. Quando ele capturar essa indução, vale a pena a gente pegar um trade aqui, que foi exatamente aqui, ó. Se você pegasse esse trade exatamente na capturazinha aqui, ó, stop acima desse order block, olha só que ridículo, cara. 2,5 de stop, né? 2,5 pontos. A gente teria como alvo principal essa primeira base aqui, que foi quando ele saiu. E caso vocês estivessem operando com mais contratos, a gente teria um alvo lá na subestrutura, aliás, na estrutura principal, que era de fato esse outro movimento depois da captura dessa liquidez, né? Ou seja, olha só como o dólar ele se perpetua ali, cara. Ele entrega mais de 37 pontos, ou melhor, 50 pontos, né? Tem gente que fica ali se vangloriando, pegou 10, 20 pontos, meu irmão, aqui o pau é na máquina. Aqui o coco é seco. A gente pega trade e mostra realmente como acontece. Beleza? O que é que a gente espera aqui para o dólar nos próximos momentos, tá bom? Retirando aqui esse trade que já está acontecendo, a gente já tem uma mitigação desse ponto. O dólar é alta, tá certo? O dólar continua essa alta. Ele precisa, de fato, corrigir essa movimentação. A gente sabe que esse ponto que está acontecendo, essa região, já é de uma mitigação desse ponto. Ó. Se vocês prestarem bastante atenção, a gente tem uma movimentação na estrutura. E o importante é a gente ter atenção nesse topo. Tá? A gente precisa ter atenção nesse topo justamente por conta dessa estrutura, desse fractal, que é o último movimento de impulso. E se a gente for subir um pouco mais a estrutura, a gente percebe que essa é uma movimentação que ele já mitigou todo esse impulso. Ó. Toda essa mitigação que nós temos exatamente nesse ponto aqui, ó, se você puxar daqui do fundo até o topo, ele já mitigou 100% praticamente da região de desconto desse movimento. Então, o que é que a gente tem agora nesse ponto? Nós temos agora, inclusive, uma linha de tendência aqui, ó, uma trend line nesse ponto, que possivelmente ele já vai começar a fechar, né? Já vai começar a fechar nesse ponto. Então, a gente sabe que isso aqui foi uma mudança de caráter, tá bom? Nessa movimentação, isso foi uma mudança de caráter. Faz uma mudança interna. Cara, sabe o que é que eu vou fazer, já? Depois tá muito bagunçado aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Porque, para não endoidar tudo aqui, o pessoal não ficar na dúvida, tá bom? Olha só. Tá mais limpo, né? Galerinha, uma vez eu perguntei, o pessoal falou que não, fica mais clean e tal, não sei o que, beleza. A gente sabe, já tem uma resposta, já sabe o que é que aconteceu. Então, a gente tem uma mudança de caráter exatamente nesse ponto aqui, cara. Justamente naquela captura de liquidez. Então, se a gente tem uma mudança de caráter desse ponto, desse topo, a gente tem um movimento que veio a mitigar esse impulso, né? Inclusive, é um movimento que muita gente pode ter dúvida, mas mudou o caráter, não sei o que e tal. Cara, é uma mitigação desse ponto, tá certo? Nós temos uma mitigação dessa região e a gente tem uma mudança de caráter internamente. E o ponto principal para a gente poder perder e concretizar essa mudança de caráter é lá em cima, tá certo? Então, tudo que tem aqui nessa região é simplesmente mera liquidez que está trabalhando. Mas, afinal de contas, a gente precisa entender que esse movimento ele já é um movimento que mitigou esse ponto e agora está impulsionando para romper aquele topinho lá. Belezinha? Então, prestem bastante atenção porque esse é o cenário. Já no mini índice, olha só que interessante, cara. O mini índice, ele faz... Eu vou deixar no minuto mesmo. No perpétuo, a gente tem uma movimentação de equalização de fundo, né? Ele faz aquele famoso zone to zone, mas, de fato, a gente acaba entendendo aqui no mini índice que ele, de fato, iria vir capturar essa liquidez ó, posteriormente, tá? Inclusive, a gente tem ponto de parada e de resposta já aqui nesses fundos. Tá? Então, fiquem atentos, porque isso aqui ó, nada mais é do que uma indução. E quem é que... Pode ser, né? Que ele ainda abra com um gap de baixa. De alta, perdão, né? Ele ainda abra com um gap de baixa porque existem algumas pessoas que já dormiram aqui comprado. Ó. E ele vai abrir com um gap de alta para induzir a galera a comprar. Só que ele vai vir capturar essa liquidez lá embaixo. Nota o que eu estou falando. Viu? Olha que eu sou ousado aí. A gente tem essa liberdade. Então,
Hoje, quando abriu capturando o topo, estava bem confuso. Eu tinha falado para os alunos, cara, galera, vamos prestar atenção nesses dois topos e nessa captura de liquidez. Esse ponto é um ponto de resposta. A gente vai vender para comprar. Foi bem assim mesmo que eu falei. Então, ele vai validar um order block, porque esse aqui foi um minor voice da estrutura menor. E ele vai validar esse order block aqui, ó. Que é aí onde a gente compra, porque aqui tem uma liquidez, ele vai cair, captura essa liquidez e a gente compra. Só que ele não faz isso, né? E a paciência é uma virtude na vida do trader. Alguns alunos ali, meio que apressados para poder pegar o trade no risco e tal, e etc. E eu falei, galera, calma, esse trade vai rolar. Pronto. Fechamos a sala, né? E aí eu deixei essa liquidez e esse order block foi validado, inclusive foi pontuado por um aluno também. Eu gosto assim. E aí, muita gente pegou o trade aqui. Algumas pessoas saíram na base dessa estrutura, foi um trade de fato de mais de 5-1, que é o que a gente preza, e outros buscaram alvos à esquerda, que quando eu finalizei, eu disse, galera, tudo isso aqui à esquerda do gráfico é alvo. Por quê? Porque o preço precisa sair dessa região de desconto e ir até a região premium para poder cair de novo. E eu vi lá no grupo também que algumas pessoas pegaram essa mudança de caráter aqui, ó, após a mitigação. Muda o caráter nessa estrutura e os caras venderam aqui, meu irmão. Os caras estão ficando ninja, Jader. Ninja, meu irmão. Os caras venderam aqui, bicho, ó, daquele Estamos jeito que a gente criando os tava falando. monstrinhos, viu? Criando os Caraca, monstrinhos. estão fazendo história, Jada. Muita gente pegou com alvo nessa estrutura e outros usaram mais e foram até lá embaixo. Foi mais de 1.200 pontos, meu irmão. Então foi top. Então o que a gente tem para amanhã, para finalizar aqui? Nós temos uma equalização de fundo, galera. Equal lows, ó. É justamente aquela equalização de fundos também, ó. Equal lows. O que é que a gente tem que esperar amanhã? Cara, se ele fechar aqui, ó, se ele abrir com um gap de baixa, a gente vai ter que buscar regiões à esquerda do gráfico para poder a gente operar comprado na correção do movimento, porque até então tudo vem se concretizando em queda, beleza? Tudo está quebrando estrutura para baixo, então a gente está ainda no movimento vendedor, tá bom? Até então, essa é a nossa mudança de caráter, e não vai acontecer, né? Até o momento. Então, ele abre com gap de baixo, nós temos essa referência e a gente precisa pensar em uma estrutura desse jeito aqui, ó. Beleza? Então é isso que a gente tem para o mini índice. O mini índice acredito que vai ficar mais escaldado amanhã, justamente por conta dessa revalidação de estrutura. E aí a gente tem que ter um pouco mais de paciência. E é isso aí, beleza? Jader, vai contigo, meu irmão. Mete bronca aí, porque, Show de cara, bola. hoje foi um dia maravilhoso aí. A gente tá. E outra, né? Antes de finalizar aqui, parabéns a todos os alunos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos e contem com a gente no mínimo para sempre, viu? Eu não vou sossegar. A gente não vai sossegar até que você se torne consistente, viu? Essa é a nossa meta, beleza? Mete bronca, Jader. Vamos embora, galera. Vamos lá atualizar o euro agora. Galerinha, euro USD, beleza? Vamos lá. O que é que eu tinha falado para vocês ontem? A gente tem essa região aqui de captura de liquidez do euro USD, numa região, num fractal mais macro, tá? Deixa eu trazer um pouco mais da macro, para a gente poder mapear, porque hoje ele teve essa movimentação mais forte e eu queria que vocês compreendessem. A gente tem toda essa estrutura aqui do euro, tá? Numa região mais macro, e ele já está trabalhando aqui abaixo de 50%, beleza? A partir do momento que ele começa a trabalhar aqui abaixo de 50%, o que é que a gente começa a enxergar? Essa movimentação aqui onde ele perde esse topo. Por que eu coloquei aqui como captura de liquidez e não o choque? Eu posso colocar aqui o choque? Posso tranquilamente, tá? A gente pode colocar aqui uma movimentação de choque para confirmar. Por que eu não coloquei ainda e deixei como captura de liquidez? Porque existem regiões de alvo ainda aqui abaixo no euro que ele pode vir fechar, inclusive um order block que tem aqui atrás. Então, o que é que eu estou aguardando aqui do euro? Ele faz essa movimentação de impulsão e esse movimento, todas essas movimentações de alta, eles vêm muito mitigados. E essas movimentações de queda vêm impulsionando. A gente consegue ver isso aqui nitidamente em fractais menores, que essas movimentações de alta, de fato, elas vêm mitigando muito. Não vem como um movimento forte de impulsão. O que é que a gente pode estar aguardando para confirmar isso no euro USD? Depois que ele faz essa captura aqui de liquidez buscando essa região de supply, ele joga o preço lá embaixo, já fazendo mudança de caráter interna, tá certo? E aí hoje ele faz essa movimentação ó, de ontem para hoje muito mastigada, onde ele vem de fato mitigar toda essa impulsão aqui de queda, tranquilo? Então o que é que a gente pode esperar aqui do euro? Cenário ideal é que ele comece a perder estruturas internas e venha a perder essa região de fundo aqui dessa última impulsão que fez esse minor boss. Beleza?
Porque ele perdendo isso aqui, a gente vai estar já tendo uma certeza maior de que ele vai vir perder essas estruturas e buscar o alvo lá atrás. Porém, se isso não acontecer e vier perder topo, galera, não tem problema, tá? Para a gente, tanto faz. Se o gráfico está caindo, se o gráfico está subindo, a gente bota dinheiro em qualquer direção do mercado. Basta a gente ter as confirmações necessárias. Se ele vem aqui e perde esse topo, o que é que a gente vai estar tendo? Um boys confirmando essa movimentação de choque macro. É outro cenário top para a gente, porque a partir disso a gente vai ter mais uma impulsão aqui, e aí a gente sabe que o euro vai estar trabalhando, buscando a próxima região de alvo da próxima estrutura, que ele faz fundo, faz topo, ele tende a vir buscar aqui, ó, essa próxima estrutura que foi essa queda na região macro, beleza? Então o que é que a gente pode esperar aqui no euro USD? Ou que ela venha aqui dando continuidade nesse movimento para vir perder esses fundos, ou que ele de fato jogue lá e perca esse topo, porque aí a gente pode começar a ter trade, ó, comprador até chegar lá em cima naquela região, e a gente vai estar tendo a confirmação dessa movimentação de choque com esse boys que vai ser formado, e a gente vai poder acreditar que de fato o euro encontrou fundo aqui na macro, e ele vai dar continuidade nessa movimentação de alta, beleza? Então fiquem atentos nisso aí e qualquer dúvida podem estar mandando lá na comunidade. O link da comunidade está na descrição aqui desse vídeo, então pode clicar, lá vocês vão ser direcionados. A gente tem, lá a gente tira dúvida para todo mundo, tá? A gente tem um chat aberto ao público, você que ainda não conhece a nossa escola, pode fazer parte, tirar as dúvidas, conhecer a gente, estreitar um pouco mais até você de fato se tornar aluno. Tranquilo? Vamos lá agora falar um pouquinho do ouro. Não vou falar do SD, vocês já sabem muito bem o motivo. A gente não está operando, aquele ativo realmente não está muito bom ali para trade. Em relação ao ouro, o que é que a gente comentou ontem? Ele fez essa movimentação de choque aqui. Falei para vocês que a gente passa a esperar movimentações de alta do ouro. Para a gente operar, o ideal seria ver uma correção. E aí, olha só o que é que a gente vê. Ele hoje continua impulsionando. Falei dessa região aqui de liquidez que ele poderia estar capturando. A gente não tem como achar topo. Já falei isso muitas vezes. Que a gente jamais, no movimento de impulsão, vai operar tentando achar topo. Achar um ponto que ele vai parar ali e simplesmente começar a corrigir. Porque, como é impulsão, ele pode sair impulsionando, ó, quebrando estruturas internas. Quebrando estruturas internas. E aí ele continua impulsionando, muito provavelmente a gente vai ver a captura desses topos nos próximos dias. Então aconselho que, de fato, aguardar esses topos serem capturados e vendo como é que o ouro vai estar reagindo. Beleza? A gente precisa de uma situação muito nítida aqui. O que é que eu digo para vocês? A gente pode vir aqui em estruturas bem micro, nesse ouro, olhar as últimas impulsões que ele tem, como por exemplo aqui a gente tem essa região, ó, que é a última impulsão que a gente teve no ouro, e aguardar que ele venha corrigir, buscando uma região interessante de order block, para a gente poder estar dando continuidade nesse movimento de compra até a captura daqueles topos que estão ali equalizados de toda aquela liquidez da estrutura mais macro. Beleza? Falando aqui do DXY, para a gente finalizar, vai ser bem breve mesmo a análise do Forex hoje, porque a gente está mais aguardando esses dias. A gente tem essa situação aqui muito parecida com o Euro USD, onde ele impulsiona, ele captura a liquidez desses fundos e ele faz a mesma coisa. Ó. Ele já impulsiona o preço para cima logo após essa captura. Assim que ele captura, ele já impulsiona, mudando o caráter de estrutura interna. Então a gente passa até aqui no DXY exatamente essa estrutura aqui, ó. E aí olha como ele vem mastigado com cara de mitigação. O que é que a gente pode estar aguardando? Ele já trabalha aqui abaixo de 50%. Deixa eu puxar isso aqui para vocês não confundirem. Ele já trabalha abaixo de 50% aqui dessa estrutura. O que a gente pode estar esperando? Ó, ele deixa essa liquidez aqui de equal lows, captura hoje naquela movimentação que ele fez, que foi muito hard hoje à tarde, jogou bem rápido mesmo, volta na mesma hora. A gente pode estar aguardando, ele está perdendo o topo aqui, galera. A gente tem que aguardar a confirmação. Até ele confirmar, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem tudo isso aqui, a região de imbalance, que ele pode querer ainda jogar lá embaixo para poder corrigir, para depois ele estar dando continuidade. Beleza? O que é que a gente quer agora? Que ele perca esses topos, que ele finalize essa correção e perca esses topos, para poder esse boss estar confirmando esse choque. Se ele não faz isso e dá continuidade aqui no movimento de queda, aí a gente vai ter a mesma situação lá do euro. Aqui a gente vai ter um choque confirmado por uma movimentação que corrigiu
e vem fazendo a movimentação aqui de boys. Aí a gente sabe que o DXY, assim como o euro, vai trabalhar buscando próximas regiões ali e a gente vai poder estar montando oportunidades aqui, ó, vendedoras, surfando até ele trazer aqui para as próximas regiões de demanda que a gente vai ter quando se caso, né, um boys confirmar aqui essa movimentação de choque. Tranquilo? Então, Felipe, bem breve mesmo hoje, essa é a análise e atualização que a gente tem para o Forex. Nos vemos amanhã com mais estudo de mercado. Qualquer dúvida, comenta nesse vídeo, pergunta, deixa teu like, como o Felipe já falou, é sempre bom reforçar e vamos para cima. Valeu, galera. Até mais. Beijo no coração de todos. Tamo junto e Valeu. fomos!